Pra mim também, cada hora aparece num lugar diferente. E aí, vamos orar para começar, gente? Vamos. Então, vou orar, tá bom? Tá. Senhor, obrigada por mais um dia, Pai. Obrigada porque nós chegamos aqui mais uma vez. Obrigada porque o Senhor nos sustentou nesse dia, Pai. Tantas são as demandas, mas nós paramos toda a nossa rotina para estar aqui, Pai, para buscar a boa parte. Obrigada porque o Senhor tem trazido através desse livro o entendimento para nós, tem nos cutucado naquilo que dói de verdade, nos feito mudar, Pai, nos feito transformar a nossa mente. Nós somos completamente gratas por aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Que o Senhor possa fazer cada dia mais, cada vez mais, Pai. Que o Senhor abençoe cada mulher que está aqui, as outras que vão assistir depois, que elas sejam completamente transformadas, Pai. Que a casa delas, a família delas sejam guardadas nesse dia, nesse momento de estudo. Que o Senhor possa agora, Pai, levar nosso pensamento cativo ao Senhor. Que nós possamos nos conectar completamente àquilo que o Senhor quer nos entregar hoje aqui. Senhor, abençoa as nossas palavras, que não saia da nossa boca palavra que não é tua, Pai. Tem misericórdia de nós, que toda palavra que sai da nossa boca venha direto do teu trono, Pai. Nós não queremos dar as nossas opiniões próprias, muito pelo contrário, Pai, nós queremos falar daquilo que é do alto, que é do Senhor, que é da sua palavra. É essa opinião que importa de verdade, Pai. Que nós sejamos aqui só mais uma pessoa usada nas tuas mãos para trazer a verdade, Pai. Assim como uma criança é usada para dar um recado, que assim também nós sejamos nesse momento, Pai. É uma criança nas suas mãos. Assim nós te pedimos, te agradecemos, te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que Bem-vinda, você mais uma Jéssica. vez. Olha a Jéssica sumida aí, voltou. E aí, a gente está começando o capítulo 22, né? Que é Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto número 7. Engraçado que 7 é o número da vitória, né? E é a mentalidade mais terrível, porque a pessoa em Deus e se sente infeliz é muito difícil isso, né? É Ela muito até fala, triste. né, que é uma mentalidade que ela até ela disse que ia durar mais para falar sobre isso, ia se aprofundar mais em falar sobre essa mentalidade, porque ela fazia festas de autopiedade. Eu ri muito nesse capítulo, viu? Apanhei, mas eu também ri. Porque é muito interessante mesmo, né? E aí ela disse que ela fazia as festas dela da autopiedade, até que um dia o Espírito Santo falou para ela, né? Ou você é lamentável, ou você é cheia do poder. As duas coisas você não consegue Eu já ser. venho, só vou buscar minha Bíblia, tá? Pode continuar. Vai lá. E aí ela fala, né, que os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Então, é um sentimento muito difícil, né? Porque você ter pena de si mesmo, você se lamentar, você se penalizar. E aí ela diz, não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Porque realmente a autopiedade termina sendo um demônio, porque a gente termina não crendo que Deus cuida da gente, não crendo que a nossa vida está nas mãos dele, porque tudo a gente está, ai, tadinha de mim, tenho dó de mim. Ó Sim, céus, ó dor. Lembra sim. daquele desenho que tinha, né? Ele dizia, ó céus, ó dor. Eu acho que quem tem autopiedade passa o tempo. Oh, céus, oh, vida. E aí ela fala, né, que consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Então é assim, a gente não deve ter autopiedade, exatamente porque a gente tem que trazer no mundo a alegria, o consolo, a palavra. E quando a gente tem piedade, quando a gente se torna uma pessoa que tem pena de si mesmo, ela não tem como o Espírito Santo estar junto dela, né? Porque ela Sim. está muito para baixo, é aquela história, né? Eu estou triste o tempo inteiro. O Espírito Santo é luz, o Espírito Santo é alegria. Então, como é que eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu carrego uma coisa que não é de Deus, não vem de Deus, né?
Não é coerente, né, com aquilo que a gente carrega. Aí ela diz, né, no instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados, cruel e injustamente. Oh, Jesus! Então, é assim, a vida da gente, realmente a gente não vai encontrar na nossa vida só pessoas que nos tratem bem. A Ingrid deve falar bem sobre isso, porque ela trabalha com o público, né? Então, com certeza, tem aquelas pessoas que chegam e tratam a gente com educação, com leveza, mas tem pessoas que chegam e elas estão tão infelizes, elas estão tão cheias de problemas, principalmente no público que você atende, às vezes a pessoa chega com dor, né? A pessoa Sim, chega com dor, então ela chega, como diz, soltando os cachorros em cima da pessoa, porque ela está com dor e vai ter que gastar para poder comprar um medicamento para aquela dor passar. Então, assim, ela chega cheia de dores e cheia de revolta, e aí cheia de autopiedade, né? Ela tem que me entender, ela tem que me atender bem, ela tem, porque, coitada de mim, eu estou sofrendo, e aí é sim. quando o inimigo vai, né, e cirandeia na pessoa, porque aí usa. Porque você não está com o Espírito Santo, você está com. Se você não está com o Espírito Santo, você não está bem. Sabe o que que eu acho? Que assim, ó, esse é um lugar muito complicado, porque ela falou aqui, né? Quando você fere, quando as pessoas te ferem, é como se você tivesse o direito de sofrer, de ser autopiedoso, né? Então você fica naquele lugar que você fala assim, não, eu tenho direito, porque fizeram isso comigo, fizeram isso pra mim, porque coitada de mim, que não sei o quê, que tal, tal, tal. Então a gente parece que tem por ter o direito de ficar nesse lugar, parece que a gente abre portas para que. E eu não tinha imaginado que era um demônio, mas realmente faz muito sentido. Eu Porque levei um você termina susto quando sendo ela falou comigo. egoísta, né, Ingrid? Ela até fala isso, porque aí você Sim. olha para você, então, assim, você só se olha, só olha a sua dor, só olha o teu sofrimento, então você termina não olhando para o outro, você só olha para você. Você acaba pecando. Então, acho que o diabo ele aprisiona a gente de uma tal forma que, primeiro, você tá no seu lugar de fala, né? Entre aspas, digamos assim, né? Como o mundo costuma falar hoje em dia. Por estar no seu lugar de fala, você fala assim, não, agora é o meu momento de sofrer. E parece que você tem direito àquilo. E realmente você tem. E realmente é lícito. Você sofrer, você pensar em tudo que te fizeram. Mas, assim, é esse lugar que Deus tem para nós? Muito pelo contrário. Jesus veio aqui, ele deixou as dores dele de lado para poder curar os enfermos. Ele deixou as situações que ele vivia de lado para poder ir atrás daqueles menos favorecidos, né? Em todo momento da história de Jesus, ele estava justamente com os menos favorecidos. Então, assim, muito pelo contrário, o nosso lugar mesmo que Deus quer para nós é de liberdade. Liberdade a ponto da gente deixar de olhar para as nossas próprias dores e feridas para de lamber as nossas feridas, né? Como diz o ditado, e conseguir olhar para o outro, porque senão a gente fica aprisionado, escravizado naquela situação. Ela até fala, né, que é um lugar de escravidão. Escravidão. E é, e é mesmo. É um lugar assim que você, se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, você realmente não consegue sair sozinho. Porque você tem o direito de estar ali. Qualquer pessoa no mundo, sem conhecer Jesus, olharia para você e falaria: Isso mesmo, você tem que sofrer, sofra. E assim, a psicologia explica, né? E a Carmen pode falar muito melhor disso do que eu, de que realmente a gente tem que pôr para fora. Se tem algo que a gente tem que fazer na nossa vida de forma correta, lógico, né? É expor os nossos sentimentos e não deixar aquilo nos adoecer, porque senão viram doenças psicossomáticas, né? E a gente vai sentir no nosso próprio corpo físico aquilo que está na alma, que está no coração. Mas uma coisa é você procurar ajuda e você realmente expor aquilo que está te matando, e a outra é você ficar na autopiedade, se tratando como uma doente, se tratando como uma pessoa enferma, só que na alma, né? Psicologicamente, espiritualmente, só que a pessoa que está nesse lugar, ela não enxerga isso, de que ela está fazendo isso, que ela está fazendo mais mal para ela. Não, naquele momento aquilo parece um benefício, porque a autopiedade parece um benefício no momento que você está ali, né? Mas não é, muito pelo contrário, aquilo vai te adoecendo cada vez mais. E Você se não vai for se retroalimentando.
Exato. Se não Entendeu? E fosse aí você pensando não para te consegue dar, sair disso. Por isso que exato. realmente é uma escravidão, porque você entra neste lugar que você se coloca e você não consegue sair desse lugar porque você Não, se alimenta o tempo inteiro. Você vai se sim. alimentando disso e aí fica cada vez mais difícil de você sair desse lugar. E mais interessante que ela fala, É, a Bíblia não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. E realmente não existe nenhuma passagem da Bíblia onde diga você tem que ter amor a você mesmo, você tem que não, ter piedade de você, ter pena de você. Não, nem Jesus não, teve pena dele, nem ele mesmo, ele se entregou ali na cruz e ele, em momento algum, disse assim, eu não estou mais aguentando, olha aqui onde é que eu estou, tenho pena de mim, olhe para mim, olha o meu sofrimento. Não, sim. ele se entregou ali totalmente, então nem ele que passou pelo que ele passou, ele teve autopiedade, porque por isso que ela diz, a Bíblia não, em canto nenhum cita isso. Então não é, Muito isso pelo não é o nosso contrário. lugar. É, tanto que tem uma passagem que é uma das que eu mais amo, né? Eu falo assim que tem algumas situações na nossa vida que a gente precisa de libertação, né? E eu tava passando por um momento assim. Eu lembro que eu cheguei na igreja uma vez, era um culto de quarta-feira, e os nossos pastores brincam que o culto de quarta-feira ele tem um negócio diferente, porque as pessoas elas vão assim mesmo morrendo depois do trabalho, às vezes sem comer, sem tomar banho, e Deus parece que honra, parece não, né? Deus honra aquilo, aquela entrega. Mesmo a gente estando acabado, gente, é verdade. Eu vou lá acabada de quarta-feira, assim, parece que eu já vivi uma semana e só tá no meio da semana ainda. Mas eu lembro que eu tava muito triste. Pensa num culto que você chega chorando já, assim, você já chegou muito mal. E era a pastora Ju que ia pregar. E aí foi só tiro, porrada e bomba, porque ela usou a passagem do João 5, que é a cura de um paralítico. É o tanque de Betesda. Gente, eu tive a honra de realizar o sonho da minha vida, de ir a Israel, e eu conheci esse tanque lá. E ele continua lá intacto, no lugar, lógico, que a gente não pode acessar, porque ele é até bem mais embaixo, né? Mas você consegue ver ele assim de cima e ele tá intacto. E eu fiquei imaginando o que era aquilo, gente. Nunca, acho que não tem um lugar que me impactou mais do que aquilo, até porque eu realmente acredito que eu passei por uma libertação naquele culto, e foi essa palavra que ela pregou. E eu me lembro que ela falou assim, ó, tem pessoas que elas gostam de sofrer. Quando ela falou isso, eu levei um susto, eu falei, não, Senhor, pelo amor de Deus, não tô acreditando que eu sou essa pessoa. E ela falou assim, porque a pessoa ela não quer ser curada. Pensa bem, Jesus chegou lá nessa passagem e ele perguntou: Você quer ser curado? Sabe o que ele respondeu? Ele não falou que ele queria ser curado, paralítico. Ele começou a dar um monte de desculpas. Jesus falou assim: Você quer ser curado? Aí ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ele começou a dar argumentos para aquilo. Por que que ele nunca tinha sido curado? Por que que ele estava ali? Gente, estava 38 anos lá. Tem noção disso? Era muito tempo, se eu não me engano, 38 né? anos Era anterior. esperando. Ele estava a vida dele toda lá, se remoendo naquilo. Isso é ou não é autopiedade? E naquele momento eu percebi que eu estava nesse lugar. E eu nunca tinha entendido aquilo que meu marido falava para mim, porque santo de casa não faz milagre, né? E ele falava assim, ó, quando esses pensamentos vierem, você tem que expulsar como um demônio. Por quê? Eu tinha muitos pensamentos, lembranças, né, daquilo que tinham me feito, de situações ruins que eu tinha passado. E ele falava isso para mim, eu falava, imagina, eu não tenho Alzheimer. Eu não bati a cabeça e esqueci de tudo. Graças a Deus, minha memória está intacta. Eu vou lembrar, lógico que eu vou lembrar do que me fizeram. Eu E vou ele ficar falava, segurando isso para mim, essa dor vai vou ficar ficar me comigo. agarrando nisso até o último Como é que eu vou final. viver sem essa dor? Como que eu vou ver sem essa dor? E ele falava, quando esses pensamentos vierem, você expulsa como um demônio. Gente, eu nunca ia imaginar que isso realmente era real. Eu li no livro e falei, meu Deus, ele tinha razão de novo, vou ter que dar razão para ele, que saco. E lá, nesse culto, foi a libertação, porque ela pregou exatamente sobre isso. E ela, não tô com a minha Bíblia antiga aqui, porque eu anotei toda a palavra, né? Depois até mando para vocês. Mas ela colocou várias questões, como a gente gosta sim de ficar sofrendo, se remoendo na dor, porque se tirar a dor da gente, a gente não vai ter do que mais nada do que reclamar. Mais nada grave, pelo menos, né? Então a pessoa fica se remoendo na dor, ela por ter direito à dor, ela quer viver com a dor. Jesus chega, quer curar e a pessoa nem responde se ela quer ou não. Porque Jesus ainda pergunta, né? Ainda é um gentleman, né? Ele chega perguntando: Você quer ser curado?
Gente, quem que não gostaria de ser curado? Mas se você for ver a fundo, muita gente não gostaria de ser curado. Porque a pessoa tem essa possibilidade, o Espírito Santo está aí para todos nós, mas ela prefere ficar se remoendo naquela autopiedade. E Ingrid ainda tem aquela pessoa que ela escuta, ela ouve, mas não escuta. Sim, Lembra da história do ouvido de mercador? Deus está falando com ela, Deus está mostrando para ela qual é o caminho, mas ela não estou esperando Deus falar comigo. Não estou esperando Deus falar comigo. Gente, está sim. ali. A resposta está ali. Ele está te levando a isso e você está fugindo daquilo. Que você quer ficar naquele lugar, porque você se acostumou com aquele lugar, você gosta daquele lugar. Aquela dorzinha é gostosa. Lembra da história quando você está com um cantinho de unha, que a manicure vai e cutuca, e é uma dorzinha boa? Eu acho que é isso que a pessoa sente. O demônio fica ali, ó, e E você... é um demônio, você está aprisionado e não percebe. Gente, isso é muito sério. Tem noção disso? Da gente não ter esse discernimento que do nosso lado tem um demônio nos aprisionando, colocando aqueles pensamentos e a gente alimenta isso, deixando isso acontecer? Ela fala, né? Ela fala assim, ó, pense no que você está pensando. Desde o início do livro a gente aprendeu sobre isso, né? E parece meio redundante. Você fala assim, nossa, é um pleonasmo redundante isso aqui. Como assim pense no que você está pensando? Mas não é. Você tem que ter discernimento sobre aquilo que você está pensando. Tem que prestar Exatamente. atenção. Aquilo faz bem, aquilo, o que que eu estou pensando, tá me causando o quê? O que que me Sim. causa? Porque eu achei muito interessante que ela falou, autopiedade é idolatria. Gente, quando que você achava que autopiedade seria idolatria? Ou seja, você se martirizar, você se achar, né, que eu sofro muito, o mundo não gosta de mim, o mundo me trouxe aonde eu estou. Você está idolatrando aquela sua dor, você está idolatrando Idolatando. aquilo que você está vivendo, e você não sai disso porque você criou um ídolo. Sim. E tô lembrando daquele livro Falsos Deuses. Eu acho que é alguma coisa parecida com isso, tô ouvindo ele, né? E ele fala muito sobre isso, até sobre a dor da Leia, que foi tão maltratada, tão desprezada. E, gente, realmente isso é uma idolatria, isso é um falso Deus na nossa vida. E só o Espírito Santo para nos dar discernimento mesmo sobre isso, né? Sim, sim. E aqui aí a gente já pode passar por pense nos outros. Sim, Só para complementar nessa parte, né, que ele diz, né, ela diz, consolem-se e edifiquem uns aos outros, ela fala que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. Gente, o amor é da mesma maneira. Ou seja, a gente tem que entender que a gente está aqui é para dar amor para as pessoas. A gente está sim. aqui é para entender que, em vez da gente ficar olhando para a nossa dor, olhando para o nosso umbigo, né? Parar de idolatrar essas coisas e a gente começar a ajudar os outros, a estar aqui para amar, para se doar para os outros. Então, Isso, eu tive que ler duas vezes essa parte, porque na hora eu falei assim, não, não é possível que eu tô lendo isso. Eu tô lendo isso mesmo? Vou ler de novo aqui. Porque depois eu entendi, eu falei, nossa, isso aqui é muito sério. Ela colocou assim, ó, mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. Então, o amor de Deus não é para nós, é para a gente dar para os outros. por isso que a autopiedade é exatamente coisa do inimigo. Por quê? Porque você está olhando para você. Você não está olhando para o Sim. outro. Você não Então, consegue olhar para o outro. Você olha você só para o tem seu que próprio olhar umbigo. a dor do outro. Você tem que tentar ajudar o outro a sanear a dor dele. E não você ficar olhando e vivendo a tua dor e, oh, dor, eu te amo. É isso mesmo. Idolatrar a sua dor, né? Sim. E aí, como complemento, ela vem, né? Com pense nos outros, porque é exatamente complementando isso que você acabou de dizer. Quando você começa a entender que o Espírito Santo
está em nós, para que a gente traga amor, para que a gente doe amor, então a gente tem que parar de pensar na gente, a gente tem que parar de pensar na nossa dor, porque a gente tem um pai que ele vai cuidar da gente. E aí a gente começa a ver o outro, olhar para o outro, pensar nos outros. Eu achei isso aqui muito. Ela diz assim, é melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Que aí ela conta aquela história. Eu anotei a mesma coisa aqui. Porque às vezes a gente vai tentar consolar e às vezes a gente não é tão amável às vezes com a dor da outra pessoa. A gente às vezes não entende tão a dor da outra pessoa e aí às vezes a gente diz a coisa errada no momento Sim, errado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente tem que pensar no o que a gente está dizendo, qual é o impacto que vai ter com a outra pessoa, né? Aquilo que você está dizendo, o que, que vai acrescentar, o que, que vai crescer com aquela pessoa. E aí ela diz assim: a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Porque é exatamente quando você, ao invés de dar o amor para outra pessoa, ao invés de dar a palavra para outra pessoa, você continua olhando para você, você continua ali naquele seu lugar de pensar em você, de egoísmo. E aí você termina se levando para o deserto, né? sim. E Desculpa eu ouvi interromper. uma frase uma vez. Ah, desculpa, Jéssica, pode falar. Não, é rapidinho. É que a Carmen citou o deserto, e quando eu li esse capítulo, eu não sei qual pregação, se foi do pastor ou se foi da pastora, foi na mesma semana, eu vi eles falando sobre. Estava sendo muito entregue isso várias vezes, e até eu li também na mesma semana, sobre a mentalidade do deserto, porque o deserto a gente recebe maná, sombra, água, tudo que é necessário, todo o cuidado necessário. Só que muitas pessoas enfrentavam o deserto como, eu estou no deserto, um lugar de sofrimento, de dor, de tal. E aí, quando eu vejo essa passagem da autopiedade, o que me veio à mente é que todo mundo que saiu do Egito, a maioria, não, acho que todo mundo, se eu não me engano, todo mundo não entrou. Teve que praticamente morrer todo mundo que saiu do Egito para só a nova geração ali, que veio depois, poder entrar. Porque a mentalidade de sentimento assim, de autopiedade era tão grande entre o sofrimento que eles tinham tido, que precisava acabar no deserto para não ir junto para outra geração. Quer dizer, Deus falando assim, a sua piedade, a sua autopiedade é tão grande, seu sofrimento que vocês cultivam é tão grande pelo que vocês passaram, eu preciso de um povo de mentalidade nova. E veio, casou que eu estava estudando sobre essa passagem na Bíblia e esse trecho no livro. E aí eu falei, nossa, tem muito a ver com o que Deus quer que a gente abandone, né? Que ele fica ensinando a gente, que várias passagens a gente vê que a autopiedade atrapalhou toda uma história que Deus tinha, né, planejado para a vida deles ali. Eles não entraram na Terra Prometida porque eles não conseguiram mudar essa mentalidade. É E ela uma até, das. e ela até diz, né, que a autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Entendeu? Verdade. Porque quando você alimenta a autopiedade, você não vê o outro. Às vezes você está num ambiente, a pessoa tá ali precisando de você, precisa de uma palavra. Às vezes a gente chega na igreja, muitos exemplos acontecem. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela está chorando, às vezes precisando só que a gente olhe para ela, a gente dê um abraço e a gente, ai não, mas eu estou aqui pensando no meu sofrimento é maior. A gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. Então, eu acho que esse capítulo, ela vai muito nisso, de você parar de olhar para você, porque a gente sabe que o pai já olha para a gente. Então, vamos olhar para o outro. Eu Vamos, vi uma vamos. frase uma vez, eu não lembro se é exatamente assim, mas o significado era mais ou menos esse, de que a dor do outro é a maior do mundo. Porque não somos nós que estamos sentindo, é ele que está sentindo. Então a gente deveria tratar o outro como se a dor dele fosse a maior do mundo. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Porque muitas vezes a gente tem de olhar para o outro e pensar assim, nossa, mas ele nem sabe o que eu estou passando. Nossa, tá sofrendo por isso. De repente uma pessoa perdeu um cachorrinho. Fala, pelo amor de Deus, você tá chegando desse jeito por causa de um cachorro? Eu já perdi não sei quantas pessoas, tal, 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 perdi meu pai, não sei o quê.
E a pessoa fica, não, eu aqui tô sofrendo porque eu perdi um humano. Mas você não sabe que tamanho que tinha de importância na vida da pessoa aquele animalzinho. Você O não sabe o quanto para ela significado tá daquele doendo. animalzinho na vida dela, né? Você não sabe para ela o quanto tá doendo. Então você tem que tratar a dor do outro como se fosse a maior do mundo. Eu acho que isso é você ter esse sentimento de altruísmo, sabe? De você realmente conseguir se colocar no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente vai, igual a Carmen falou, a gente não tem paciência com o outro. A gente vai lidar com o outro se comparando a nós. A gente trata o outro, mas a gente fica assim, tá sofrendo por isso. Tá, isso pra você é importante. Tá, entendi, porque pra mim importante é tal coisa. A gente fica se comparando, sabe, o tempo todo, mas não é isso que um ser Régua, humano. É, é uma régua o tempo todo, mas exatamente o oposto disso, que é você ter altruísmo e empatia pelo outro, que tanto se fala hoje em dia empatia. O que é a real empatia? Você conseguir realmente se colocar no lugar do outro. você entender que o outro sente a dor e que você tem que respeitar a dor do outro, porque às vezes também o que falta muito é você respeitar. Não precisa nem entender a dor do outro, porque você, às vezes, eu já escutei isso. Você não passou por essa dor, você não sabe o que é essa dor. Tudo bem, eu não sei o que é essa dor, mas eu estou respeitando a dor que você está sentindo. Sim. Porque realmente eu não posso dizer assim, eu imagino o que você está pensando, o que você está passando. Não, às vezes a gente nem imagina. A dor da perda Posso de um falar uma coisa? oi. A gente aprendeu no curso de aconselhamento lá na igreja, e eu tenho me policiado muito com relação a isso quando eu vou falar com alguém. Quando a pessoa está passando por essas dores e tal, a gente tem a mania de dizer, como você acabou de falar, eu sei como você se sente. E você jamais pode dizer assim. Você tem que dizer, eu posso imaginar o quanto você deve estar sofrendo. Eu posso imaginar somente, porque no fundo se você principalmente não passou por aquilo, você não pode jamais dizer para a pessoa que sabe o que ela está sentindo, porque você não faz a menor ideia. E Você é só pode muito difícil. supor. E é muito difícil você dar uma palavra de esperança para uma pessoa que está passando por uma dor que você nem imagina qual é. Uhum. E olha que engraçado até, porque esse tema de hoje foi muito forte para mim, inclusive por coisas que eu sei que são raízes que existem. Muitas das vezes a pessoa está nesse ciclo, nessa vida dura, porque ela realmente veio de outras hereditariamente, de famílias assim. E quando ela não consegue enxergar, identificar, acho que foi até a Ingrid que falou, eu comecei a pensar assim, e se a pessoa realmente não consegue enxergar? A Ingrid falou que ela precisa procurar ajuda, né? Ajuda psicológica. Em todos os termos, a gente tem que procurar uma saída para isso, porque tem pessoas que vivem nisso. Eu enxergo muito a minha mãe nisso, é um absurdo o quanto ela faz isso com a vida dela. Mas aí eu fico pensando, às vezes eu oro por ela e falo, Deus, será que ela não faz ideia de que ela é assim? Eu fico tentando entender, sabe? Porque eu fico pensando, não é possível que a pessoa esteja. É como se fosse num buraco, né? Que ela se encontra e ela não consegue entender ou falar, nossa, eu preciso sair desse lugar. Isso é o começo de uma libertação, né? Tipo assim, não, eu preciso sair desse lugar porque esse lugar não é onde eu deveria estar. E isso é muito triste, né? E às vezes a gente faz isso até sem perceber. E quando vocês estavam mencionando, eu falei, é exatamente isso. E eu pude orar por uma moça recente agora que estava passando por uma dor absurda e é uma dor extremamente inusitada. E eu falei para ela isso, eu falei, olha, eu não posso nem imaginar o quanto você está sofrendo. Mas aí você dá palavras de sabedoria, palavras de esperança para a pessoa. Mas você não é essa dor, você não se resume a somente isso. A gente precisa trabalhar muito isso no nosso coração para que Deus possa nos usar para isso, né? Porque às vezes é como vocês falaram, às vezes você invalida totalmente aquela pessoa e ela continua naquele buraco, ela não enxerga mais saída, mas a gente precisa trazer Jesus para esse lugar. Olha, não é isso. Esse lugar de autopiedade não é onde você pode estar. E às vezes a gente nem pode falar abertamente isso para as pessoas, porque elas nem sabem que estão nesse lugar. É muito complexo, né? Mas é algo bem difícil. Mas Geralmente a ela pessoa fala não. sobre isso, sabia? Que no livro ela fala com outro exemplo, mas ela fala exatamente sobre isso.
Porque ao invés de a gente ficar numa autopiedade, por exemplo, você poderia ter isso relacionado à sua mãe. Ai, Deus, porque minha vida é horrível, porque minha mãe é assim, minha mãe não enxerga, e tentar fazer ela ver de alguma forma que ela precisa mudar. Mas como não é Gente, possível, porque infelizmente ela não tem discernimento e é muito difícil esse relacionamento, você vai se apegar com Deus para que Deus mude ela. E ela fala exatamente isso nesse capítulo. Só Deus tem é, o poder de mudar as pessoas. Pode é, ver. E, infelizmente, a exatamente. gente pega exemplos de mulheres que têm relacionamentos com homens que elas sabem que não vai dar certo, mas na cabeça delas, elas vão mudar a pessoa, porque com elas vai ser diferente. Gente, mulher não é reformatória de homem. Só que a mulher, ela tem, parece que ela tem essa, ai, eu tenho esse poder. E não tem. A única pessoa que tem esse poder, a única, né, o único ser é Deus. Assim como com a sua mãe, assim como com a minha família também tem um problema, assim como cada um aqui tem uma história, tenho certeza que cada um aqui daria um exemplo perfeito sobre isso. Mas a gente cai numa autopiedade às vezes, que graças a Deus não é o caso da Jéssica, porque eu admiro demais ela. Se for ainda mais comparar da onde ela veio, as raízes e tudo mais, e eu sei que não é o caso dela. Mas quantas vezes a gente se lamenta pela nossa família e tenta fazer eles enxergá-lo, até com a autopiedade, né? Querendo ou não, e a pessoa não tá nem aí. A pessoa tá, ó, se lixando para você e você vai fazer ela entrar cada vez Amiga, mais no buraco. Ah, pode falar. mas eu posso falar uma coisa para você. Eu consegui identificar isso na minha mãe recente e eu posso ter certeza. Eu não vou lembrar de episódios, não vou lembrar de coisas específicas, mas eu tenho certeza que eu já estive nesse lugar diversas vezes de autopiedade sobre mim, a respeito disso, dessa tristeza, porque, nossa, eu vivi isso não somente por enxergar minha mãe dessa maneira, mas principalmente de não ter tido a maternidade dela. Eu passei anos da minha vida sentindo pena de mim porque eu não tenho uma mãe, gente, mas eu tenho uma. Eu sempre falava, eu sou órfã de mãe viva. Ah, meu Deus, que tristeza, porque cadê esse amor que eu queria sentir? Eu posso listar tantas frases que eu já falei na minha vida sobre isso, e hoje, eu sei que eu ainda tenho muitas marcas, muitos traumas, muitas coisas para continuar sendo liberta. A melhor coisa que eu descobri recentemente é que a libertação ela é contínua, ela não é assim, veio, acabou. A gente sempre tem libertações para existir na nossa vida, é um processo. E a estatura de varão perfeito a gente alcança quando a gente estiver chegando no céu. Então, assim, quantas e quantas vezes eu olhei e ficava pensando essa tristeza que vinha no meu coração ao longo dos meus anos de crescimento, adolescência, juventude, mocidade. E hoje, Deus, ele quando entra, ele muda por completo, porque assim, hoje eu só consigo enxergar que diante da falta que Deus sempre soube que existia no meu coração, ele sempre me presenteou com pessoas. Ele sempre me presenteou com mulheres. Hoje todo mundo sabe que a Carmen é minha mãinha, mas assim, ele sempre colocou mulheres maduras na minha vida e eu não entendia. Eu ficava assim, ué, por que essa mulher do nada tá perto de mim? Outras, antigamente. E aí, quando A você Jéssica, a Ingrid também é uma mulher madura. A Ingrid é mais Ah, madura do que eu e você juntas. Ela é uma anciã num corpo, eu não entendo, é um negócio absurdo, assim, no É, corpo de uma me chamou criança, de mas assim, velha, cara. é ela tem totalmente 80 anos. 85 no mínimo no corpo de uma Nossa, criancinha. No é corpinho por de isso que tá surgindo um monte de ruga aqui, ó. Porque a gente tá falando Exatamente. tanto isso. E aí, só para finalizar, é isso. Quando hoje eu enxerguei que o Senhor me deu várias mães espirituais, mães que estavam ao meu lado quando eu precisava de uma palavra que eu queria ouvir da minha mãe, ele fez isso comigo. E quando você enxerga isso, é tão maravilhoso que você fala: Deus, o Senhor fez. O Senhor fez. É tão maravilhoso enxergar isso. É onde essas pessoas que vivem esse processo precisam aceitar e enxergar aquilo que a gente está estudando na igreja também sobre paternidade. Quando a gente reconhece a paternidade do Senhor, a gente sai desse lugar de vitimismo, de comiseração. Meu Deus, esse lugar é o último lugar que o Senhor quer que nós estejamos. É o que Ele não quer mesmo para a nossa vida, né? É algo, nossa, isso me deixa quebrada, assim, meu coração, eu olho e falo, Deus, tem misericórdia dessa pessoa, traz uma revelação, traz uma luz para que ela possa enxergar. Eu oro assim pela minha mãe até hoje. Aí tem hora que ela faz as coisas, eu olho para ela e falo, ô Senhor, só o Senhor para ter misericórdia mesmo. É umas coisas tão absurdas, mas amém.
Mas é exatamente, é por isso que ela diz, né, que a autopiedade nos mantém presos no passado. Enquanto você, Jéssica, estava presa no passado, como você dizia, né? Ai, ai, coitada de mim, minha mãe era assim, mas você já estava casada, você já tinha sua vida, mas você continuava presa naquele passado que você viveu com ela. Então, na hora que você saiu desse lugar, que você entendeu que você conseguiria sair desse lugar, você deixou o passado lá para trás. É como diz, você não vai esquecer o que você viveu, porque a gente não esquece, não tem Alzheimer. Mas aquela dor, você já vai entender por que você sentia aquela dor. Você vai entender que não é por causa de você. Então, por isso que a gente não pode se, se plantar ali naquela dor. A gente não pode aceitar aquela dor e carregar ela o resto da vida. A gente se alimentar da autopiedade, porque a gente vai ficar preso mesmo no passado. Porque a autopiedade, ela já diz, é de alguma coisa sua do passado. Às vezes você está vivendo o presente maravilhoso, Deus já te tirou daquele lugar, Deus já resolveu para você aquilo, mas você ainda está presa ali. Você tá tão absorta naquela tua dor de sentir aquilo dali, que você não sai, e você não sai do teu passado. É Então, uma das armas de Satanás. quando você se liberta, como a Jéssica disse, né? Por isso que é um processo a libertação. Quando você se liberta, você sai daquele lugar ali e você vai entender que eu já estou em outro momento, eu estou vivendo outras coisas, eu não preciso mais carregar aquela dor. Aquela dor ficou lá atrás. Não é Eu acho que fácil. o segredo é você chorar o que tiver que chorar, sofrer o que tiver que sofrer pontualmente por aquilo e pedir força para Deus para que você saia desse lugar. Porque sozinho realmente é muito difícil. A gente tem que ter o discernimento de pedir ajuda, a gente não tá sozinho. Porque a gente tem a mania de querer resolver tudo pela força do nosso braço. E, gente, ninguém consegue, nós não somos nada. Satanás, ele é um perdedor, né? Ele tá debaixo do nosso pé, mas é porque nós temos Deus. Porque se a gente fosse lutar sozinho pela força do nosso próprio braço, nem discernimento para entender que é ele nós teríamos. A gente estaria ali, como eu já estive nesse lugar de comiseração que fala, É, você fica, né, ali realmente nessa autopiedade. Então não tem Gente, dá como, se você não tiver força para pedir para Deus e Deus te ajudar a sair desse lugar, a gente não sai. Então, se tem alguém aqui hoje que tá nesse lugar, o nosso conselho maior, que vai ouvir depois, né, porque eu sei que essa live vai chegar em outros ouvidos, o maior segredo, acredito, que eu também tive nesse lugar é você realmente chorar o que tiver que chorar, sofre o que tem que sofrer pontualmente. Não fica sofrendo por isso depois. Entrega nos pés de Jesus, porque a nossa entrega para ele tem um valor tão grande, ele vai trocar o fardo, assim, ele vai pegar o fardo dele que é leve, vai pegar o seu que é pesado e vai trocar de lugar com ele. E realmente pedir força para sair. Ele vai dar pessoas para você caminhar, como a Jéssica disse, ela nem entendia. Deus, quando quer nos abençoar, ele não vai nos dar coisas, ele vai nos dar pessoas. Isso é muito claro. Então, ele vai dar pessoas para que você possa caminhar junto, para que possa te fortalecer. E não é que as pessoas estão mais fortes que você, é que cada uma hora está num estágio. Hoje, essa pessoa pode estar mais forte que você, amanhã pode ser você ajudando ela, porque é assim a vida. A gente não está sempre aqui, ó. Igual a Carmen já falou aqui várias vezes, né? A nossa vida ela é uma linha assim, ó. Igual aquela batida do coração, como que chama? Então tem hora que a gente tá em cima, é o é eletro. eletro. Tem hora que a gente tá em cima, tem hora que a gente tá embaixo. Aí a gente tá embaixo e vem uma amiga e puxa. Aí tem hora que a gente tá em cima, aí a gente tá puxando alguém. Aí tem hora que a gente tá embaixo de novo, aí alguém tá puxando a gente. Gente, é assim, não tem esse negócio de, é que eu tô aqui em cima, eu tô podendo, eu já saí disso. Não, tem hora que a gente sabendo tudo isso, a gente volta para isso. É muito do nosso ser, é nossa falha, né? E é onde Satanás mais bate na gente, onde ele sabe que é o nosso ponto fraco. Então, é amiga. a gente ter esse discernimento de não caminhar sozinha, porque é muito importante. Deixa eu dividir uma coisa rapidinho com vocês. Pelo meu temperamento, eu vira e mexe me pego querendo entrar numas dessas. Né? Domingo, Dia dos Pais, é um dia meio marcante para mim. Eu já começo a querer entrar, eu brinco que é em parafuso. Eu começo a lembrar coisas desnecessárias da infância, de apresentação de escola, que por causa da falta do pai, tudo da presença paterna. E aí eu falei assim, meu Deus, isso já era quase, eu fui no culto de manhã, que eu falei, para mim, primícia no Dia dos Pais é ir na igreja, porque pai, quem já entendeu, né, vai Uhum. correr por pai, né?
E eu fui de manhã, mas quando foi desenrolando o dia, eu fui ficando numa deprê, e eu falei, meu Deus, que coisa ruim que tá acontecendo, né? Aí eu entendi todos os pensamentos que eu tinha tido negativo durante o dia. Eu falei assim, gente, olha como o inimigo é astuto. Eu já me libertei dessa dor, já não é mais uma coisa que deveria doer, porque eu já sei que eu tenho pai, o meu pai é o melhor do mundo, mas ele vem pondo sementinha daquilo, né? O livro tem me ajudado muito nisso, e o meu temperamento é muito fácil de eu entrar nessa. E aí eu falei, meu, deixa eu ver aqui, peraí. Aí eu falei, lógico. Eu já estava sendo soprado no meu ouvido para mim entrar nessa condição. Aí quando você já está, conforme você tem a ferramenta na mão do livro, e tudo já desenrolando, eu falei, meu, eu sei o que está acontecendo, é a batalha da minha mente, vamos lá, vamos retomar o controle aqui. Exatamente. Aqui, Jéssica. Nossa, Deixa vamos lá. no lugar dele. Não é? Gente, olha como que é as coisas, muito Mas forte. é assim mesmo. E aí essa última parte vem: ceda e deixe Deus agir. E aí ela fala que ela conta, né, que a vida dela, ela passou tantos anos da vida dela, que ela disse que era um vício. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Você se vicia a ter pena de você. Você se vicia a ter autopiedade. Isso lhe alimenta. Aí ela fala, né, de que quando ela casou, o marido dela gostava muito de assistir jogos. Ela disse, onde tinha bola, ele estava querendo assistir. E aí ela ficava muito triste porque ele não fazia companhia para ela, porque ela ficava sozinha. E aí foi muito engraçado. Eu achei a parte mais engraçada que ela falou assim, que ela ia no banheiro e ela chorava olhando para o espelho. Ela disse assim, e a gente, toda mulher tem essa mania. Oi? Isso é o cúmulo da autopiedade, cara, porque eu não consigo chorar olhando para mim mesma nunca nessa vida. Ela era melancólica, essa música. Certeza, não é possível. Gente, eu ri demais Eu quando também. ela contou essa história dela. O marido lá assistindo o jogo, ela chegou e disse, como é que eu vou embora? Ela disse alguma coisa assim muito extrema, ele, tá, tudo bem. Ele nem Ele assim, ó, ela assim, falou uma coisa extrema para ele, e aqui, ó. Certa vez ela disse assim, Dave, vou não morrer. me sinto, não me sinto nem um pouco bem, sinto-me como se fosse morrer. E ele falou assim, tá bom, querida. Sabe quando a pessoa tá totalmente desconexa no que tá acontecendo, que a Parece o pessoa tá Eric falando com ela? respondendo. Eu me imaginei sendo o Dave, porque eu sou ele, né? Vocês sabem. Gente, eu ri tanto, porque ela falou que ela saía do banheiro, tipo, com a cara inchada, tentando passar na frente dele, assim, toda acabada, ranhenta de chorar. E ele, no máximo, quando olhava para ela, falava assim, traz um chá para mim, por favor? Ele nem ligava. Água gelada, por gentileza. E aí, essa frase, acho que é a que você vai falar agora, né? Que é a que pegou mais, de quando ela estava chorando no banheiro, o que Deus falou para ela. Foi. Aí Deus me deu. Eita, mas a gente, hein, Ingrid? A gente está conectada aqui, né? Nos mesmos lugares. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Essa doeu até em mim, hein? Puxa! Gente. Aí ela diz: apenas Deus pode mudar pessoas, que é exatamente o que você falou, né? Que a gente pode, que ela quis mudar o David a vida inteira. Mas você não falou a parte mais importante do que Deus falou para ela. Assim, ó, ele disse que porque há um grande espelho lá, e depois ela chorou por um. Peraí. Aqui, ó, peraí. Ele disse que é porque há um grande espelho lá, e depois que ela chorou por um longo tempo, pôde ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algo mais Nossa, engraçado. gente. Você pensou, você, como é que diz? Imaginei. Você viu essa imagem? Com certeza que a minha cabeça ela é completamente lúdica. O que você falar, eu imagino. Os cabelos assim, os olhos. E Deus falando assim para ela, isso, olha como você é realmente lamentável. Meu Deus do céu, que dor. Eu acho que Deus foi uma pessoa tão diferente da outra no mesmo relacionamento para a gente ser tratado realmente. Ser confrontado. Gente, Não tenho nenhuma dúvida disso.
o quanto ela conta a história dela sem o menor pudor. O que eu gosto mais da Joyce é porque ela não tem pudor nenhum de falar as dores, se expor, expor a vida Tem dela. orgulho. Você ri dessa situação dela. Ela se expõe Você assim a imagina. ponto. Ela não tem orgulho assim, tipo, não, vou deixar de contar isso daqui porque, né, isso aqui é vergonhoso. Não, é Não, porque é vergonhoso que eu vou contar mesmo. E, gente, acho que Deus trata comigo assim como trata com ela, porque cada lapada que eu falo, caramba, ai, aí aqui veio a frase que foi o que você já tinha adiantado, né? Deus pode mudar pessoas, nós não mudamos ninguém, quem muda é Deus, né? Então, sim. assim, Dave mudou, mas não foi por causa dela. E no final ela falou assim, ó, agora eu peço com doçura. E ele atende. E ela falou assim, ela ora, ó Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Não quero rodear essa montanha nem mesmo mais uma vez, quando ela quer entrar nessa questão de autopiedade de novo. Porque ela já falou isso tantas vezes, que assim como as pessoas no deserto, que a Jéssica citou aqui, a gente fica como aquele povo do deserto, rodeando a mesma montanha por anos. E com a autopiedade é assim. E ela começou a reconhecer e orar: Senhor, eu não quero ficar nessa montanha nem por mais um minuto, não quero passar por essa montanha de novo. Gente, eu queria contar para vocês um testemunho, mas eu não lembro direito a história, então eu vou contar sem falar detalhes. Tá. Foi a Viviane Martinello que contou essa história, que ela entrou no aniversário errado, e ela foi para o aniversário de uma senhorinha que estava fazendo assim, uma idade muito longa. Isso que eu não lembro se era 99 anos, se era 102 anos, mas era assim, era uma idade avantajada. E ela falou assim: eu não saio daqui sem falar com essa senhora, porque como assim ela tá fazendo tudo isso, né, de idade? Isso é um maravilhoso. E ela tava esperando vir uma senhorinha capenga, com as muletinhas, de cadeira de rodas. Era isso que ela tava esperando, né? Quando Lourdes, a senhorinha chegou, tipo assim, melhor que nós. Maravilhosamente bem, a família toda rodeada dela. Ela, assim, uma família enorme. Sabe aquele sonho que a gente tem? Ela estava realizando. E aí a Vivi foi conversar com ela. Vivi, minha amiga, tá? Ela vai assistir essa live em algum momento, ela não sabe, mas ela é minha amiga. E aí ela foi conversar com ela e falou assim: qual é o segredo para chegar nessa idade? E uma das coisas que ela falou era não comer até que seu estômago esteja completamente cheio. Ela falou 3 segredos. Um deles, obviamente, eu não lembro, porque todo mundo me conhece, sabe que eu sou a Dori. Mas o que eu realmente lembro, eu quero trazer para vocês, porque eu conheci o outro lado da moeda na minha família. Ela falou assim: seja uma pessoa que não depende de ninguém e que não fica na autopiedade. Porque pode observar, os idosos que são abandonados pela família, entre aspas, que a família não quer, não dá valor e tudo mais, eles ficam se comiserando, como eu estava falando. Eu não aguento fazer isso, não aguento fazer aquilo, não aguento para lugar nenhum, não sabe fazer nada. Sabe quando a pessoa depende absolutamente para tudo? Não é tipo assim, a gente tem prazer em ajudar em determinados momentos, a gente até quer ajudar e a pessoa não quer muitas vezes, né? A gente fala, não, mas eu quero fazer isso por você, e a pessoa não quer. Já aconteceu também. Mas a maioria fica naquela autopiedade, parece que isso é desenvolvido ainda mais quando a pessoa vai envelhecendo. Porque ela quer essa atenção, ela quer essas pessoas por perto. Só que ao invés de usar a receita certa, ela usa a receita ao contrário. Porque com a autopiedade, ninguém quer ficar perto dela. Porque a pessoa só reclama e só fica se colocando nesse lugar de vítima. E muito pelo contrário, o que ela ensinou para a Vivi, essa senhorinha, é que ela jamais deve se colocar no centro, ela deve se preocupar com as pessoas, não deixar que as pessoas se preocupem com ela. Então, ela era aquela pessoa que perguntava se estava tudo bem com os netos, que perguntava dos filhos, e ela fazia absolutamente quase tudo, né, ainda sozinha. Então, ela conseguia ter essa atenção por ser tão independente. Ela estava num outro patamar. E, infelizmente, eu conheci uma pessoa na minha família, a nossa avó também, né? Na verdade, ela é avó do meu marido, e eu adotei, porque eu não tenho vó. E ela, infelizmente, estava numa outra condição. Tanto que a gente passava pela casa dela para a casa dos meus tios, e a gente tentava, às vezes, não passar pela casa dela sem ela ver a gente, sabe? Tentava passar sem ela nos ver.
Porque a hora que a gente parava perto dela, gente do céu, vocês não têm noção, do sofrimento que era. Era só reclamação o tempo todo, o joelho, a coluna. E a gente sabe que dói, realmente dói. Só que não tinha outro assunto. Sabe o que é não ter outro assunto? Era só aquilo. Não tinha uma preocupação, não tinha uma interação diferente. Era só aquilo. E aí é muito triste você ficar perto de alguém assim, como a Carmen falou já várias vezes aqui, né? A gente começa a ficar sem paciência para as pessoas que são reclamonas. Não é que a gente não está lidando com a dor dela, não é isso, porque a gente já entendeu aqui o que significa isso. São coisas diferentes. É que a pessoa ela não quer sair daquele lugar e ela só sabe reclamar. Então, se nós queremos ser senhorinhas, que vai ter uma família enorme, a gente vai viver até 120 anos, que é o que a Bíblia permite, nós vamos ser mulheres que não praticam a autopiedade. Nós vamos ser independentes até quando der, né? Porque só Deus sabe da nossa condição quando a gente ficar velhinho. Pode ser que não tenha completamente essa autonomia, pode acontecer, mas no que depender da nossa mente, do que a gente tiver nesse controle, né, de escolher entre a autopiedade e ser o oposto disso, a gente vai escolher o oposto disso, porque a gente aprendeu. Eu acho que esse capítulo que ele trouxe para a gente mesmo é o seguinte, que quando a gente começa a olhar para o outro, Deus olha para a gente. Então, a gente Sim. não precisa se preocupar com a gente. Eu uso muito esse exemplo para minhas pacientes, eu uso com as pessoas também que às vezes precisam de ajuda, que eu falo assim, a gente, quando a gente está no avião, a gente tem que primeiro, quando eles explicam, né, as máscaras vão cair, você primeiro tem que botar a máscara em você para poder você ajudar o outro. E eu tiro muito isso, assim, que a gente tem que cuidar da gente, do coração da gente, a gente tem que ser pessoas resolvidas, como você disse, a gente não viver murmurando, a gente não viver do passado, porque aí a nossa máscara está ok e a gente consegue ajudar o outro. Por quê? Porque Deus está cuidando da gente. Quando a gente sabe que Deus está cuidando da gente, então as dores da gente, a gente precisa realmente tratar. Claro que a gente tem que botar para fora tudo que a gente sente, claro que a gente tem que buscar ajuda quando a gente realmente está precisando, mas o principal de tudo, eu acho que é isso, é a gente olhar mais o outro, porque quando a Sim. gente olha o outro, Deus vai ver e vai dizer assim, ó, ela está cuidando do outro, ela está cuidando dos meus filhos também, então eu vou continuar cuidando dela, eu vou tratar dela em tudo que ela precisa. Eu acho que o resumo dessa mentalidade do deserto é essa. Quando a gente se autoflagela demais, a gente não tem consolo para ninguém, porque nem para a gente tem. Como é que a gente vai consolar alguém? Pode um cego guiar outro cego? Não pode, né? Então eu acho que o resumo desse capítulo é isso. A gente olhar mais o próximo, amar, né? Amém, é E aí a verdade. gente chega aos 120, na boa. Eu também acho. Olha, Estão postando isso aí, ó. meu pai tá indo, eu quero ir atrás dele. Eu já falei para ele, pai, ó, toma Ó, a sua sombra. amém. Você já tem exemplo já, tá vendo? Já é genético. É, gente. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Ah, perfeito, não. Amei. Que bom poder voltar com vocês aí antes de acabe o livro. Bom, Vai aí, bem-vinda. garota. Você tinha esquecido da gente, voltou. Os horários, mas foi uma bem. Voltei na hora certa, hein, gente? Voltei. Amém. Olha que bênção. Jéssica, Oi. a outra. Sou Cadê eu? você? Podemos encerrar? Eu tô aqui, mulher, mas eu não apareci. É que eu tô Por com que você tosse. não apareceu? Apareça que tem que tirar foto, né, Ingrid? Isso, vamos tirar foto e orar. Eu vou mostrar uma coisa. Olha! Ah, que bom que enquanto você tá Eu acho falando que com eu a vou gente tá jantar aí. cozinhando. Ai, me Não tô... espera que eu tô chegando. Ué, gente, todo mundo cozinha. Não, que bom que assim, Não, você... eu não não tava vou falar nada aqui. cozinhando. Não vou Quem falar cozinha daqui, a gente vai brigar depois, fica tranquilo. Mas eu cozinhei só esse aqui. Pronto. Ah, Vou agora eu tirar consegui foto. ver. Apareceu a Carmen, a Ingrid, eu curiosa aqui, querendo ver o quê? O quê? Agora que apareceu para mim. Vou tirar foto então pra gente poder orar, pode ser? Pode. Pode.
Deixa eu ver aqui de novo. Você vai sair. Cadê? Espero que tenha dado certo. Quer orar, Jéssica, pra gente terminar? Quero, mas vou pôr a boca. Quais Jéssicas quiserem orar. Se quiser orar não, duas pode ser também. Se ela quiser, pode orar, Jéssica. Essa é da intercessão que ela já tá craque. Você nunca ora, para com isso. Ai, não vamos ficar orar, viu? O que você faz? Ora. Você tá na intercessão, o que você mais faz? Ora. É o que você mais faz. Não vamos brigar para orar. Se você quiser, ora também, não tem problema. Pode orar. Então tá. Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais esse livro, Senhor, onde podemos aprender armas preciosas, Pai, para transformar nossa mentalidade. Obrigado, Senhor, pela vida das minhas irmãs aqui reunidas. E cuida também, Senhor, daquelas que não puderam se reunir com a gente hoje, Senhor. Que a gente possa continuar tudo do nosso livro, adquirindo mais e mais conhecimentos para derrotar, Senhor, toda a armadilha do inferno e nos libertarmos, Senhor, de toda mentalidade que nos prejudique, que nos atrase e que a gente possa alcançar em Ti, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, pela vida das minhas irmãs aqui que conduziram o estudo hoje do nosso livro e nos dá sabedoria, maturidade para adquirir mais conhecimento nos próximos capítulos. Teu nome eu já agradeço. Amém. 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 Amém, gente. Muito obrigado. Obrigada.